Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milane, pessoal, belezinha? O tema dessa semana não podia ser outro, né? A gente grava véspera de feriado, né? Hoje é dia 1º de novembro. No sábado a gente tem a final da Copa Libertadores, né? O Fluminense encara o Boca Juniors no estádio do Maracanã, o estádio jornalista Mário Filho. Expectativa de um grande jogo, a gente vai falar bastante sobre essa partida. Vamos só dar uma passadinha antes, já que a gente não citou no programa anterior, a Aham. final da Sul-Americana. Né? O Fortaleza acabou sendo derrotado pela LDU nos pênaltis. Aliás, a LDU, um dos grandes carrascos, né, do futebol brasileiro. Final de campeonato É, continental, né? O Fluminense que o diga. É um jogo que não foi lá assim, nossa, né? Muito movimentado. A Conmebol devia acabar com a prorrogação em final, né? Só tem prorrogação em final, a Conmebol devia acabar com isso. Mas o Fortaleza acabou perdendo nos pênaltis o jogo que acho que a gente estava conversando antes, né, Bringel? uhum, A gente sentiu que o Fortaleza ficou. Acho que sentiu um pouquinho o peso, né, do jogo. exato. Eu acho que o Fluminense, o Fortaleza, por ser a sua primeira final internacional, né? É um time que, querendo ou não tem tantos jogadores veteranos ou com nome assim quanto outras equipes, quanto até a própria LDU, né? Tem caras como o próprio Paulo Guerreiro, que já foi campeão mundial pelo Corinthians, Libertadores e tal, tem um pouco mais de história no futebol. Então, eu acho que esse time do Fortaleza acabou sentindo um pouco mais, né? Principalmente na questão dos pênaltis. Que o time teve a oportunidade de acertar o pênalti e ser campeão e não converteu. Então fica um pouco esse gosto amargo pro Fortaleza, que faz um trabalho muito bom no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do Vojvoda também é uns. Ele tá no terceiro ano dele, se não me Ele engano, né? tem um pouquinho menos de tempo que o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira fez 3 anos agora, É, ele deve fazer 3 anos, eu acho, ele pelo ano que vem. Mas acho que é a terceira temporada. então, mas é um cara que faz um trabalho muito bom, que a gente sabe já, é um dos destaques do Nordeste no Campeonato Brasileiro. Tá, se não me engano, em sétimo colocado no Brasileiro, não é isso? Tô vendo a tabela aqui do Google atualizada em tempo real, como tá tendo rodada, né? Eles estão em É, nono. então em nono. Eles têm um jogo ainda por fazer com o Botafogo, né? Isso. Então ainda eles estão numa posição bem tranquila, mas a perspectiva é que se classifiquem novamente para a Sul-Americana, mas essa era uma possibilidade de voltar para a Libertadores. É. É, e acabaram ficando fora. E é como você disse, a LDU, putz, parece que ela tem alguma coisa com o Brasil, né? Tanto com o Fluminense, com o Cruzeiro também já teve alguns embates interessantes ali na década 2 décadas atrás. O próprio São Paulo também, né? Com o São Paulo também. Cruzou, ele deu algumas vezes. Então é um time cascudo, por mais que esse LDU não é aquele de outros anos, né? É um LDU mais fraco financeiramente, também em questão de qualidade técnica, mas ainda assim é um time muito forte a nível de América do Sul. Mas é uma pena para pro Fortaleza, né? Porque eu acho que É. a gente esperava muito desse time. E teve uma campanha bacana, mas acabou sucumbindo assim nesse momento final. Mas eu acho que o time vai Não, continuar um bom trabalho para os próximos anos, né? acho que assim, né? É um resultado. Acho que dá até pra chamar de normal, né? Sim, Porque se for pensar, ele deu ter um pouquinho mais de lastro, né? é, É uma pena mesmo que o Fortaleza tenha sentido um pouco. Acho difícil se continuar essa toada que o Fortaleza chegue na Libertadores, né? Porque vai é. depender, acho que, de uma vaga do Fluminense, né? Se o Fluminense for campeão, uma vaga de cair, assim, para cair para uma pré-Libertadores. Mas vamos ver, o trabalho é muito bom, acho que a campanha é muito bonita. Foi a primeira final continental do Fortaleza, de um Sim. time do Ceará, né? Acho que é a segunda do Nordeste. O CSA jogou a final de uma Recopa ali no final da década de 90, se não estou enganado. E a derrota, obviamente, não apaga
o ótimo trabalho que vem sendo feito tanto pelo Vojvoda quanto pelo, pelo Fortaleza CNPJ, né? Aham. O time vem numa crescente muito boa, muito legal. É legal assim, você pensar que 5 anos atrás o time estava subindo da C, né? É. Então, assim, é muito bacana ver onde eles chegaram. É porque E também eu diz, acho que a principal mudança assim, é que a gente fica um pouco cansado de ver sempre os mesmos times, né? E falta sim, dar um pouco de valor para a Sul-Americana às vezes, principalmente por parte dos clubes do Sudeste, que assim, São Paulo, Rio, Minas, o pessoal meio que caga um pouco para a competição quando sim. chega para as partes mais decisivas. E eu acho que poderia dar um pouco mais de valor. O Botafogo, por exemplo, eu entendo que o Botafogo estava na É, liderança, tá na liderança do campeonato, né? Uma chance meio única, assim, mas o Botafogo cagou completamente para a sim, Sul-Americana. de uma forma muito escrota, né? Uma forma muito bizarra, pô. É, é, Acho que daria para o Botafogo. O Botafogo foi eliminar. O Botafogo passou pela LDU, né? é, Enfrentou a LDU se não me engano, na fase de grupos. sim. E destaque, ia falar destaque para o futebol do Equador, né? O É, futebol do Equador tá muito forte recentemente. Os últimos dois campeões da Sul-Americana são dali. O Barcelona de Guayaquil é o último não brasileiro ou argentino a chegar na semifinal da sim, Libertadores, então muito crédito para o que o Equador vem fazendo com o seu futebol de clubes. exato. Vamos falar então, né, do prato principal, né, do principal jogo aí da América do Sul, a grande final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, cada um à sua maneira. Os times chegaram na final, os dois tiveram semifinais, vamos chamar de bem emocionantes, né? Sim, As duas semis. Fluminense e Inter fizeram, nossa, dois jogos espetaculares, em que o Inter deve ter sido melhor do que o Fluminense em 3 dos 4 tempos de jogo e não saiu classificado. O Boca eliminou o Palmeiras, foi acho que a terceira semifinal entre eles de Libertadores, e o Boca eliminou o Palmeiras pela terceira vez, mais uma vez nos pênaltis, como foi também a principal campanha. Eu acho que assim, são dois times muito diferentes, né? Tanto em uhum. qualidade técnica, em estilo de jogo. Acho que para mim tem um favoritismo bem claro do Fluminense, mas assim, é um jogo muito aberto, né? Parando para pensar assim, é um jogo muito aberto, né? Eu acho que, tipo, eu também concordo que o favoritismo tá mais por parte do Fluminense pela campanha como um todo, pelos melhores momentos que mostrou ao longo da temporada, porque teve momentos de brilhantismo no início do ano, principalmente, depois acho que deu uma oscilada um pouco maior. Essa campanha da Libertadores eu acho que é surpreendente muito mais pela regularidade do que do que pela forma como conquistou alguns dos jogos, né? Tanto que esse confronto com o Inter, eu acho que se você olhasse pela justiça, de certa forma, assim, do confronto, o Inter deveria ter passado. Eu Sim, acho que o Inter teve mais oportunidade de ter matado o jogo, só que ele falhou em muitos desses momentos e deu chance pro Fluminense conseguir passar de fase. de fase. Mas o Inter foi bem e o Fluminense, eu acho que ele, eu não digo que ele convenceu ainda, mas ele teve momentos, teve lastros, assim, momentos de brilhantismo. Então, eu Sim, acho que se o Fluminense jogar o que ele pode, ele é muito favorito e deve ganhar esse jogo. Mas nunca se pode jogar contra um time tão tradicional contra o Boca, como o Boca, e que também é muito chato de jogar, porque esse time ele gosta muito de transição, né? Um time gosta de contra-ataque, de jogar pelos lados, de velocidade, gosta de abusar dos seus dois atacantes, no caso do Cavani e do Merentiel. O apoio do Barco é muito importante, que é, para mim, a revelação é a desse grande torneio esse ano. referência, né? É um cara que tecnicamente entrega muito e me surpreendeu muito o quanto ele é importante para esse time, porque ele é muito bom para bola parada, para a criação das jogadas. Ele que é um ex-lateral, né? Então ele foi migrado pro meio Por meio. campo e tá rendendo muito bem. Então eu acho que o Fluminense, se jogar o que pode, ele deve entrar como favorito, porque a dupla de ataque também do Fluminense é absurda, né? O Cano e o John Sim, Kennedy também
são, se não a melhor dupla de Sim. ataque da América do Sul, é uma das melhores. Mas eu acho que ele não o time como um todo não conseguiu mostrar que ele consegue ser regular no que ele se propõe. Mas isso é muito o estilo do Diniz. Eu acho que historicamente a É, carreira dele nunca conseguiu. O estilo dele não consegue ser tão regular assim. Porque ele exige muito dos atletas a nível tático e a nível e, técnico e e a também nível físico também, a né? nível físico também, porque ele exige uma contribuição de movimentação e não dá pra chamar de aleatório, mas é muito bizarro, porque não é um negócio tradicional. Você não vê isso regularmente em futebol europeu ou na América do Sul. É aquela É meio questão. fora do padrão, né, do que a gente está acostumado aqui, né? Então, Então, e acho que até algum negócio que a seleção brasileira sofreu um pouco nesses últimos jogos é justamente para se adaptar a essa ideia dele. exato. Então, acho que É, o Fluminense está um pouco mais de apto com isso, porque trabalha todo dia ou toda semana esses fundamentos dele, então acaba tendo uma facilidade melhor. Mas mesmo assim, eu acho que o Fluminense dificilmente com o Diniz consegue ter uma regularidade como ele gostaria. Esse estilo de jogo dele abre muito mão disso e é mais sujeito a times que possam explorar isso, né? eu acho que também entra um pouquinho na qualidade do elenco, né? Se a gente for olhar É, o elenco do Fluminense não é assim, cacete, né? A gente fala do elenco do Flamengo, do elenco do Galo, do elenco do Palmeiras, acho que o elenco do São Paulo é um elenco é, que oferece um pouquinho de opções. O próprio elenco do Inter, né? O Inter se é. reforçou bem pra caramba. Então acho que o Fluminense não tem esse elenco todo. Vamos dar uma passadinha pela campanha desses times até aqui, Uhum, né? Começar pelo Fluminense na Libertadores. O Fluminense caiu no grupo D, abriu contra o Sporting Cristal, lá no Peru fez 3-1. Depois ganhou do Strongest em casa e do River em casa. No River, esse jogo do River empolgou muita gente, sim. né? 60 mil pessoas no Maracanã e o Fluminense fez 5-1 no River que tava meio cambaleando. Acho que ainda era o Galhardo, o treinador do River. Meio do ano. Putz, agora É, você me pegou. Deixa eu ver aqui. foi ali 20. Foi 2 de maio. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ainda era ele, mas quando você vê Não, aí. era o Não, Demichelis. já era o Demichelis? É, Ah, então já. O River então de técnico novo, né? Porque o é. Demichelis tava chegando. E aí depois no retorno, o Fluminense perde do Strongest na Bolívia, perde do River na Argentina. Tem o risco, né, de ficar de fora dependendo de uma combinação de resultado, mas empata com o Sporting Cristal e passa, acho que ainda em primeiro no seu Sim. próprio grupo. Nas oitavas de final, confronto difícil com Argentinos Júniors, 1-1 na ida lá no Maradona e 2-0 depois no Maracanã. Uma vitória boa, mas com muita polêmica de arbitragem. Depois, nas quartas de final, duas vitórias sobre o Olímpia, né? 2-0 e 3-1. É. E contra o Inter, os dois jogaços, né? O 2-2 no Maracanã e o 2-1, a virada épica lá no Beira-Rio, com o Valência perdendo um caminhão e meio de gol. Um negócio meio maluco, como foi. Exato. O Boca Juniors também, ele jogou no grupo F. Ele começou a campanha com um empate contra o Monagas, fora de casa. Depois ele venceu em casa por 2-1 contra o Deportivo Pereira. Venceu fora de casa o Colo-Colo. Depois perdeu fora de casa para o Deportivo Pereira. Venceu o Colo-Colo em casa e fechou em casa um 4-0 contra o Monagas, a fase de grupos, liderando então esse grupo F. Nas oitavas de final eles pegaram o Nacional do Uruguai, iniciaram esse confronto fora de casa lá no Uruguai, empataram em 0-0 e na volta novamente o empate e foram para os pênaltis onde o Boca venceu por 6-4 nas penalidades. Na, na fase seguinte, nas quartas de final, eles enfrentaram o Racing, então um clássico nacional. E novamente, empate no primeiro jogo, empate no segundo jogo e 4-1 nos pênaltis para o Boca Juniors.
onde ele avançou para as semifinais, onde enfrentou o Palmeiras, que novamente, mesma sequência de resultados. 0-0 fora, em casa, primeiro jogo, e depois fora de casa, 5-3 nas penalidades e avançando à final, passando do Verdão e agora pegando o Fluminense. Então, o Boca que não venceu nenhum jogo nessa fase de mata-mata, nesses 6 jogos até então, o que é bem inusitado, né? Um time que mostra que ele não quer muito impor o jogo, mas ele tem uma solidez, ele é um time bem regular e é cascudo, é chato de jogar, como é tradicional dos times argentinos e principalmente do Boca também, né? É. Você vê, né, esse time do Boca, eu tava aqui pensando que é um time, ele é muito cascudo, independente do jogador que tenha, né? É, Porque, assim, a gente tem muito cara que não tem aquele lastro, né, do que tinha o Boca Juniors antigamente, né, de catar bastante, bastante participação, chegar longe é. em Copa Libertadores, né? Não tem muito isso. Mas os caras botou a camisa do Boca ali já era, né? Botou a camisa do Boca já era e os caras fazem o jogo que precisa ser feito. Vale lembrar que ano passado o Boca foi eliminado na, da Libertadores pelo Corinthians com 2-0, Sim. né? O time foi eliminado pelo Corinthians com 2-0, foi nos pênaltis. Tô vendo aqui em 2021, o Boca foi eliminado pelo Atlético Mineiro também nos pênaltis com 2-0 no mata-mata. E em 2020, acho que eles não jogaram a Libertadores. Jogaram. Aí o Gato tá fazendo a participação dele aqui, o nosso amigo Estopa. Mas aí eles perderam para o Santos por 3-0. Foi a última derrota do Boca em mata-mata de Libertadores. Caramba, que doideira. É assim, é um negócio muito maluco, né? Mas assim, é um time muito sólido. Você percebe que é muito sólido. E é um time que mudou um pouco depois disso, né? A gente fala hoje de um Boca que tem o goleiro Romero, chegou no meio do ano. O zagueiro principal é o Rojo, que chegou no meio do ano. É uma defesa bem sólida e que, assim, se garante, né? Porque tem meias que marcam ali em bloco um pouquinho mais baixo, então, assim, principalmente se for para explorar a velocidade e o Aham. contra-ataque, é um time que se favorece muito disso, toma pouquíssimos gols, apesar da baixa produção ofensiva, consegue, né? Tá conseguindo, principalmente graças ao Romero, que tá defendendo o pênalti a rodo, passar de fase e chegar nessa final. Eu acho que a principal destaque para mim assim desse time são as questões individuais, porque como a gente falou nos últimos meses, até nos últimos anos assim, o Boca tem uma dificuldade grande em formar grandes jogadores. Eu acho que o Boca de hoje diferente do River dessa última década que formou muita gente, o River quase todo ano você via um, dois caras indo Sim, para Europa. Então, o Galhardo até tinha um mérito gigante nisso, porque tinha que reformular o time em toda a temporada sim. e porque sempre perdia alguém importante. E o Boca eu acho que ficou um pouco estagnado nesse sentido, né? Por mais que teve aquela final da Libertadores contra o River, aquela do Bernabéu, né, que teve a treta lá e teve que o jogo final ir para parece bem que foi Foi, 2018, foi 19, 18. foi Foi 18, né? 18. Aquele foi o último momento de brilhantismo do Boca, assim. Tanto que o Benedetto foi muito importante naquela Libertadores. Ele foi carrasco do Palmeiras também em confrontos seguintes ali. Então, um pouco eu acho que faltou um pouco desse laço individual, assim, desse qualidade individual dos últimos anos. Mas essa equipe, eu acho que a principal qualidade dela é ela saber explorar muito bem o apoio pelos lados, né? Dos Sim. seus laterais, dos seus alas, esses pontos. O Barco, eu acho que, como a gente mencionou antes, é um destaque muito importante, que é um cara que cresceu muito nesses últimos meses, que é um cara que veio para a base, veio da base do Boca, fez poucos jogos até se a gente olhar para a carreira dele É, até então. acho que ele fez, não deve ter 40 jogos pelo Boca ainda, né? Sim, e tem.
que 3 anos de profissional, dois, É, três, por eu aí. lembro de ver que eles relutavam um pouquinho de usar ele, né? De usar ele Sim, regularmente. então vem tendo um papel importante. O Paul Fernandes, que ele trabalha mais com um armador, também é um cara muito fundamental desse time. E a importância também do Cavani e do Merentiel, né? Que os É, dois fazem esse papel dos atacantes que se complementam ali assim. É o é Cavani o, que está numa idade mais avançada, mas ele, querendo ou não, ele tem um faro de gol, uma questão de entender muito mais as jogadas com poucos. E o Merentiel é um cara que ajuda mais a complementar o Cavani, de marcar o volante, marcar o zagueiro, fazer mais uma acompanhar pressão. um pouquinho mais um lateral, se precisar. Então esse time é um time que gosta de fazer muita transição. Quando fecha o meio-campo ali, deixa mais espaço para os alas, é para eles apoiarem, justamente fazer esse apoio para os dois Esse atacantes. corredor. Então é um time que talvez não seja o mais vistoso do mundo, mas ele é muito efetivo. Tanto Sim, que passou dessas últimas fases do mata-mata sem vencer, mas sendo efetivo e o Romero segurando muito. salvando. Que porra, quem diria que, sei lá, 5, 6 anos atrás o Romero ia ser esse salvador do Boca Juniors e uma Libertadores. Então É uma loucura, cara, porque assim, o Romero, se não me engano, ele pega 2 pênaltis contra a Holanda é, na semifinal da Copa de 2014. sim, Mas assim, não faz uma Copa boa, né? Assim, aí eu não acho o Romero um grande goleiro, sim, né? A gente começa aí. Mas ele se tornou um pegador de pênalti, né? Basicamente. é, Então, isso está ajudando muito o Boca. Você falou de explorar as laterais e me chama muito a atenção o Advíncula, que, um pequeno parêntese, foi mandado embora da Ponte Ciência Técnica, lateral da seleção peruana faz, sei lá, uns 5 ou 6 anos. E, cara, ele é um touro. Fisicamente, ele é um touro. E é um cara que chega, vai até o fim do campo, volta, marca bem, apoia, tá sempre ali oferecendo uma opção quando precisa. É uma arma muito importante para esse time do Boca. E aí, já começando a falar um pouquinho mais de Fluminense, é justamente num lado do campo em que eu acho que o Fluminense tem um problema meio grande, exato. visto que a linha de zaga do Fluminense para esse lado esquerdo costuma ser Felipe Melo e Marcelo. É. Então, acho que assim é um matchup, vamos dizer assim, né? Que pode causar um pouquinho de problema para o Fluminense no jogo, mas imagino que talvez o Fernandinho tenha um plano, né, para conter pelo menos essa subida do Advíncula pelo lado direito. Esse confronto com os vovôs ali, né, desse lado esquerdo do Fluminense, eu acho que preocupa um pouco justamente por isso, né? Porque o Fluminense é um time que gosta de ter a bola, o Boca é o oposto disso, é um time que não quer ter a bola, que é um time que gosta de trabalhar muito a versatilidade, gosta de fazer muita transição, agir em velocidade. E isso, para um lado esquerdo do Fluminense, que nem você falou que tem Felipe Melo e o Marcelo, caras mais experientes, que trabalham bem a bola, mas, pô, num jogo de contra-ataque, confiar em caras como eles, eu acho muito arriscado. Porque você falou, o Advíncula é um cara que avança muito, é um cara que tem um vigor físico muito forte. Contra um Marcelo da vida, eu não sei o quanto ele vai entregar isso. Será que o Diniz pode fazer uma surpresa e vir com, sei lá, três zagueiros ou vir com um lateral diferente para tentar segurar um pouco mais? Eu acho que essa é a única dúvida que eu tenho em relação à escalação do Fluminense e como eles vão se comportar durante a partida. Porque o Boca é isso. O Boca é essa escalação que a gente tem aqui. Eu não sei se a gente mencionou a escalação, né? Mas A gente ainda não mencionou, mas assim, eu acho que o que eu acho que pode pintar de surpresa para o Fluminense é a presença do Alexander, é, né? Que é um volante que faz o lateral esquerdo. Talvez você passe o Marcelo para o meio, de fato, e deixe o Alexander na lateral. Se bem que o Felipe Melo jogou, né? Jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro.
talvez não esteja no plano, mas aí eu não sei quem poderia substituir ele no na zaga, né? Mas aí tiraria o Keno, né? Provavelmente. Tiraria o Keno da esquerda, colocava o Marcelo lá mais pra frente e o Alexander na lateral, É, né? possivelmente. É. Possivelmente. Eu acho que perde um pouco da velocidade, mas em questão técnica ganha muito, né? Ganha muito. Porque É. assim, eu acho que ele não deve mexer na estrutura do meio em si, que é ter o André e o Ganso como meias, Sim. né? Ele já aconteceu dele puxar o André para jogar de zagueiro, mas eu não imagino que ele vai fazer isso desde o começo do jogo. Acho que é um pouquinho suicida até pro Fernando Diniz, né? Mas eu imagino que se, por exemplo, se eventualmente o Boca fizer 1-0, eu acho que é um cenário que ele já pode pensar, porque aí Uhum. é o cenário de que o mais parecido com o que teve no segundo tempo de Boca e Palmeiras aqui no Allianz Parque, né? Uhum. Que é o do Palmeiras 90% do tempo com a bola, tentando achar um espaço e um Boca muito concentrado, se É. defendendo forte, fechando espaços. E assim, a gente já pode esperar um jogo completamente picado. O Boca vai É. picar o jogo desde o primeiro minuto, né? Então é parte da característica deles, é uma coisa que eles fazem muito bem. Então, de certa forma, não ser diferente no principal palco, né? Acho que é a única dúvida que eu tenho em relação a isso, né? Porque de resto, acho que o Fluminense é isso. Tem um encaixe aí que acontece por causa da, dos estilos de jogo que, que os dois times não vão pensar em mudar, né? O Boca não vai pensar em sair do seu jogo retraído e o Fluminense não vai pensar em sair do seu jogo de proposição. Mas é uma peça ou outra que vai mudar um pouquinho mais a característica que vai fazer o time se adaptar dentro do cenário necessário ali. Imagino que o Fluminense vai querer tomar as ações e por isso as peças devem ser um pouquinho mais mudadas. Exato. Vou falar aqui a escalação provável, né, que a gente acredita que seja das Sim, duas equipes. O Fluminense deve começar a partida com o Fábio no gol, o Marcelo, o Felipe Melo, o Nino e o Samuel Xavier. No meio-campo com o André, Ganso, Keno, o Arias e o John Kennedy, o Cano na linha de frente. E o Boca Juniors com o Romero no gol, o Fabra, Rojo ou o Valentini, que o Rojo não vai jogar a primeira partida, né? é jogo único, né? O Ruru tá fora, né? Cara, então, ele não vai jogar, ele tá suspenso. O Figal, o Advíncula e o Barco no meio-campo. O Fernandes, o Paul, Medina, o Merentiel e o Cavani na frente. É o time base que jogou nos últimos meses, nos jogos mais importantes. E era até o que a gente estava falando também antes de gravar, que o Fluminense e o Boca meio que cagaram para as últimas semanas dos Sim, seus campeonatos locais, principalmente o Fluminense, que tinha até mencionado aqui, né? Acho que dos últimos 11 jogos perdeu 6, então ficou em oitavo agora, por enquanto, no Campeonato Brasileiro. É uma posição não muito agradável, então se perder essa final, o time já basicamente vai desistir ou comprometer muito a sua classificação para a próxima Libertadores, porque tem muita gente nesse pelotão ali brigando pela Libertadores no sim. Brasil. Então, deve ser basicamente isso a escalação das duas equipes para a final. Eu acho curioso porque, assim, a gente vê muito, né? A gente que acompanha bastante futebol europeu, a gente tá vendo. Cara, faz umas 3 temporadas já, né? Que tem muito time jogando com 3 zagueiros, né? Tem. Bastante time jogando com 3 zagueiros, O umas três 3-5-2 ali tá temporadas. forte. É muito difícil a gente ver isso no Brasil, né? É. No Brasil e na América do Sul como um todo. Mas assim, mesmo não tendo os 3 zagueiros, mesmo sendo normal o 4-2-3-1, 1-4-3-3, o Fluminense joga numa espécie de 4-2-4, É. né? O Arias e o Keno
abertos e um pouco mais avançados com uma dupla de ataque. E o Boca naquele 4-4-2 em linha, né? Bem tradicionalzão, né? Bem tradicionalzão, compacto, tudo, sai em velocidade com mais facilidade. É curioso ver isso, né? Você citou o abandono, né, do Fluminense com o brasileiro também. Os titulares do Boca não jogam assim regularmente, né? Não jogam, não entraram em campo acho que nas últimas 3 partidas do time no Campeonato Argentino, né? Se entraram, tipo, entra meio tempo cada um, mais ou menos. O técnico do Boca, que me fugiu o nome, inclusive, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Eu fui aqui agora também. Jorge Almiron. Isso. Ele poupou, ele falou: não, nós estamos poupando todo mundo aqui para chegar o mais inteiro possível no Maracanã e para a final. É o que eu imagino, né, que seja, assim, é o justo, né, o compreensível, né, o Boca não ganha uma Libertadores faz aí... Cara, a última Libertadores que o Boca ganhou foi 2008, né, 2007, Foi 2007, do 2007, Grêmio. É muito tempo para um time que nem o Boca, que se acostumou a ganhar muito em pouco tempo, passar sem a Libertadores. Os torcedores do Boca querem essa 7ª Libertadores que empataria, né, o time com o Independiente no topo do geral, né? Então, plenamente justificado assim o abandono do Boca, que mesmo assim, né, o Boca nos últimos 2, 3, 4, 5, 6 jogos da Copa da Liga Argentina ganhou só um. O Campeonato Argentino é uma zona. Tá? O Bagunça Campeonato Argentino é completa. uma zona. Tem o Campeonato Argentino no primeiro semestre, a Copa da Liga no segundo. É a farra do boi. E se for ver como é que tá aqui a tabela, é que não tá abrindo aqui para mim, mas o Boca deve estar numa posição até meio tranquila para passar Ele tá de em, fase. ele tá em Nossa, não, tá décimo em da décimo. Copa da Liga. O Campeonato Argentino já acabou, né? Tá só a Copa da É, Liga rolando. Então tá em décimo, tá bem longe de uma possível classificação. Aí são 5 pontos de vantagem pro Racing, né? Que é o primeiro clube classificar na zona de classificação para a próxima fase. Então, assim, é o que o Boca tem para jogar. sim. Né? É o que o Boca tem para jogar. E aí, para os dois times, né? Ganhou é o resto do ano de férias. Então, é de fato o jogo mais importante da temporada para eles. Passando aqui por algumas informações, né, sobre os dois clubes. O maior artilheiro do Fluminense na história da Libertadores é o Germancano, que empatou com o Fred 15 gols cada um. O Cano tem bem menos jogos, né? Bem menos jogos, 15 jogos pelo Fluminense na Libertadores e o Fred 29. Mas o Cano também é surpreendente como ele estourou depois de velho, né? Sim, Doideira. sim. Ele fez muito gol pelo Vasco, né? A É, média dele no Vasco é muito boa. E a média dele no Fluminense é inacreditavelmente boa. Acho que ele tem perto de um gol por jogo no é Fluminense. loucura. E por parte do Boca Juniors, o Riquelme é o artilheiro com 25 gols, depois o Palermo com 23 e o Tevez com 22. O Palermo com bem menos jogos que o Riquelme e o Tevez, mas Riquelme é com certeza o maior ídolo da história recente do clube, né? Tem muita gente que coloca o Riquelme como o maior ídolo da história do Boca Juniors, né? Acima do Maradona, né? É que eu acho que em questão de tempo que ele. A importância dele pro Boca Juniors como clube, eu acho o do Riquelme maior que o do Maradona. Ah, sim, sim. É que assim, né? O Maradona é o Maradona, mas O assim, Maradona. a importância para o clube acho que o Riquelme é. É. Porque o Riquelme é peça-chave nas Libertadores de 2000 e 2001. E o retorno dele também E o é retorno absurdo. dele em 2007, né? Ele chega em 2007 para ganhar a Libertadores e assim, o que ele faz naquela Libertadores,
de 2007 é um absurdo. É um absurdo. Sim. Que ele volta, inclusive, com o Palermo, né? Com o Martim É, Palermo. O Palermo volta da Europa também para aquela Libertadores. E o Palermo é outro cara que é muito, muito querido pela torcida do Boca. É um dos, se não é o maior artilheiro da história do Boca. É um absurdo de jogador. O Titã, como eles são conhecidos, como ele é conhecido. Boca e Fluminense se enfrentaram já algumas vezes pela Libertadores. Curiosamente, são 6 confrontos em 2 edições em que as equipes chegaram na final e perderam a final. Né? Em 2008, eles se enfrentaram, se não me engano, é semifinal, né? isso. Essa É. é na de 2008. Uhum. Semifinal, a ida no Presidente Perón, estádio Presidente Perón, em Avejaneda, que é a casa do Racing, 2-2, um empatinho 2-2. Na volta, o Fluminense fez 3-1 no Boca, no Maracanã, se classificou para a final, onde encontrou a LDU e o goleiro Cevallos e acabou perdendo, né, no jogo da volta. Foi uma final muito maluca, eu lembro de ter assistido, tava de férias da escola, fiquei até tarde assistindo e tal, Thiago e Neves. o Thiago Neves fez uma partidaça, meteu 3 gols, e aí depois acabou perdendo nos pênaltis a final para a LDU. Depois, em 2012, eles se enfrentaram na fase de grupos, né? Aí pela fase de grupos, o Fluminense venceu o Boca na Bombonera por 2-1 e perdeu no Engenhão por 2-0. Já não tinha o Maracanã, né? Que estava o Maracanã estava passando pela 80ª reforma dele. Não sei nem se era para a Olimpíada ou se era para a Copa do Mundo, porque, né? Enfim. Depois, nas quartas de final, o Boca fez 1-0 no Fluminense na Bombonera e depois na volta, uma semana depois, no Engenhão novamente, 1-1, e o Boca acabou se classificando em cima do Fluminense, caminhou para pegar o Corinthians na final, onde perdeu o título no Pacaembu, 2-0, né? É, Corinthians, aquele jogo de 2 gols do Emerson Sheik. exato. Isso tem bastante história até num passado recente entre os dois Sim, clubes. Esse período foi o período mais, talvez, vitorioso do Fluminense nas últimas décadas, assim. Time que foi campeão brasileiro, foi esse é. vice da Libertadores, tinha um time muito forte. Esse time de 2007 é o time base do time campeão da Copa do Brasil, né? Do ano anterior, né? É 2008, né? Na verdade. É, É 2008. É o campeão da Copa do Brasil de 2007, treinado pelo Renato Gaúcho, é, né? O time era treinado pelo Renato Gaúcho na Copa do Brasil, um time. E depois o de 2012 era a base do campeão brasileiro, né? Foi é. campeão brasileiro em. O Muricy. Foi 11? Foi É só 11. um. Foi 11 Fluminense? porque eu... Foi 11? Não, O 10 e Flamengo, 12. o Flamengo foi O Flamengo foi 9. 2009, aí o Fluminense acho que é 2010, o Corinthians 2011 e o Fluminense volta a É, ser campeão em 2012. exato. É isso aí. Porque depois o Cruzeiro 13 e 14. Isso, É, é verdade. Então 2010, 2012 o 2010, Fluminense. É, 2010, 12 Fluminense. 10, 12 Fluminense. E aí depois acho que esse é o melhor Fluminense desde então, né? É um É, time é, que, apesar de não tão estrelado, né? Aquele time do Fluminense tinha o Deco, né? Tinha o é. Fred, era um time com um pouquinho mais de estrela. Esse time não tem tanta estrela assim, tem o Ganso, basicamente, o Cano, o John Arias e tal. Tem o Marcelo, claro, mas né, já no fim de carreira, que o Deco chegou fisicamente melhor do que hoje está o Marcelo Uhum. aqui. Mas é legal, né? O Fluminense chega numa boa fase aí e pega o Boca na Libertadores, né? É, porque eu acho que aquele período pós esse 2012, por aí, foi aquele período conturbado com a Unimed, né? Que eles Que chegaram a saiu o sair e Unimed. tal, aí o time não tinha dinheiro, foi uma confusão. E num passado recente, nos últimos anos, eles formaram muitos jogadores, né? Então conseguiu fazer um valorzinho, gerar uns caras bons pro time principal, então conseguiu fazer essa mescla dos
experientes com Com, esses jogadores da base, novatos assim. E o Diniz também eu acho que amadureceu bastante, né, para fazer sim, essa junção assim desse elenco com as ideias dele. E eu acho que esse é o ápice do que o Diniz pode entregar. E o que esse time do Fluminense pode fazer também. Porque tem muitos veteranos e eu não consigo ver tanto o Felipe Melo entregando mais, Marcelo é. entregando mais, Fábio, que está tendo um ano O ano do incrível. Fábio é muito bom, né, cara? O ano, vale a pena É, destacar, o ano do Fábio é muito bom. é, Mas acho que assim, tecnicamente, você percebe que os caras estão. é o limite ali. É o Sim, auge dos caras, né? é, Tecnicamente, esse Fluminense está no auge. Falta o fisicamente, né? Acho que é o é, que acaba pegando para alguns caras. Eu fico curioso para ver como é que vai ser o trabalho do Diniz de. Eu não digo remontar, né? Mas de melhorar esse elenco para a próxima temporada, né? Que querendo ou não, mesmo não ganhando, se eventualmente não ganhar a Libertadores, a premiação vai dar um dinheiro legal, né? O brasileiro, acho que ficando ali no meio de tabela dá um dinheiro legal. Acho que tem um patamar ali para ser subido. Acho que o Fluminense precisa subir um pouquinho o patamar do elenco, já aham, pensando numa próxima temporada. Né? Para essa, acho que o time está mais pronto. E você falou que é uma evolução dele, né? É legal porque a gente viu o Diniz crescer muito, né, nos últimos anos como treinador. Eu gostei da primeira passagem dele pelo Fluminense, que é uma passagem que ele fez o Luciano fazer gol pra é. caramba, tanto que ele levou o Luciano para o São Paulo. O Caio Alexandre, se não me engano, ele pinçou ali no Fluminense essa época, que hoje está no São Paulo também. É Caio Alexandre, o Não, cara, lateralzinho? Paulista. Caio Paulista, isso. Caio Alexandre é o do Fortaleza. Então ele já tinha um conhecimento ali do talento que tinha ali e ele evoluiu como treinador depois de ter pisado na bola algumas vezes, né? Pisou na bola no São Paulo, É, pegou umas buchas que nem Santos e Vasco. É bom ver, acho que é legal ver o Diniz nesse caminho, principalmente porque acho que ele é o principal nome e é lógico que ele vem sendo debatido faz um bom tempo, né? Por ser um cara que pensa diferente do que a maioria faz, mas é o principal nome para a gente voltar a ter uma escola de treinadores brasileiros, né? Acho que falta isso, né? A gente não tem tipo uma linhagem assim, né? A gente pode pensar, acho que a partir do Diniz, uma linhagem um pouco mais nova de treinadores um pouco mais modernos aqui no Brasil. eu acho que o problema maior disso é que a maioria desses técnicos são crucificados, né? Quando eles tentam achar É, uns princípios, não novos, mas sendo mais convictos, assim, né? Os últimos que tentaram fazer uma coisa diferente ou ser muito fiéis aos seus princípios, acho que acabaram falhando ou sucumbindo à pressão de diretoria, ou torcida, ou jogadores. E e deram para trás nisso. Eu acho que o Diniz ele é muito convicto no que ele acredita, por mais que ele tenha os seus defeitos e é um teimoso, mas eu acho que é, ele vai até o fim nisso e tem seus momentos, assim. Eu acho que esse é o momento dele no Fluminense. Eu não espero que outros técnicos sigam o pensamento ou a ideologia dele como técnico. Nem gostaria que isso acontecesse, porque eu acho que não é muito lógico, e não é tão saudável assim para você tentar formar uma cultura ou uma filosofia de jogo no Brasil, nova, por exemplo. Não sei. Porque também a gente queimou muito os últimos caras que a gente enxergava é. como potenciais grandes técnicos. Um, sei lá, um Thiago Nunes, um Jorge Machado, um Roger Machado, um Rogério Ceni. A gente foi muito queimando esses caras. Acho que o Rogério Ceni ainda tem o Rogério Ceni ainda tem um É, nome mais forte, né? sim. Ele conseguiu reforçar bem o nome dele, né? O Rogério, acho que o principal problema dele é mais a relação com atletas, porque a questão de tática, assim, eu acho que ele é um bom técnico, mas ele tem aquela obsessão dele por vencer e tal, e ele bate muito de frente com estrelinha. Aí eu acho que isso acabou atrapalhando muito ele no É, Flamengo, no no Cruzeiro, no Cruzeiro. próprio São Paulo também. Então, E ele gosta de um bagre também, né? gosta. Nossa Gosta dos caras que correram que senhora. não um idiota igual ele, Meu Deus, mas ele cara. gosta. Mas é bom treinador, é bom treinador. É?
Tá tendo Palmeiras e Botafogo e eu fui e acho que na timeline do Twitter, um Palmeiras e Botafogo de 2016, jogo muito importante para o Palmeiras ser campeão aquele ano. E o Botafogo era o time treinado pelo Jair Machado, cara. Não, não é Jair Machado, é o Roger Jair Machado. Ventura. Jair Ventura. Ah, Jair Ventura. E, cara, era um Botafogo arrumadinho, era um Botafogo bom. O Botafogo fez uma boa campanha no Brasileirão daquele ano, tanto que ele vai para a Libertadores do ano seguinte, né, de 2017, cai para o Grêmio nas quartas de final. E assim, era um time arrumado. Só que aí, hoje você vê, tipo, o Jair Ventura é um cara completamente descreditado. Não sei nem se ele tá trabalhando hoje, né? Não sei, ele deu uma sumida, né? Ele deu uma sumida forte e era tido como um cara promissor. Acho que você falou que a gente queima treinador com muita facilidade, é uma verdade muito grande, né? Porque aqui, se o cara em 3 meses não tá entregando o Brasil de 70 dentro de É, campo, ele é ruim, né? sim. Então é meio complicada essa relação que a gente tem com o treinador também. Tem um pouquinho disso que a gente precisaria rever. Mas é isso. Acho que é isso, né? Palpites para final? Cara, eu tô achando que vai ser 2-1 pro Boca. Ou 1-1 e vai pros pênaltis e o Boca ganha. Eu tô achando que o Boca vai ganhar. Eu tô com. A gente conversando, eu falei, acho que a gente falou semana passada, É, né? Poxa, sentimentozinho que dá boca, não sei. Um pouco, acho que pode acontecer também um pouco do que a gente viu acontecer com o Fortaleza, né? é. Do Fluminense sentir um pouquinho o peso do jogo. Vale a pena lembrar que, mesmo sendo um jogo no Maracanã, é um jogo teoricamente neutro, né? O Sim. estádio é neutro, mas acho que a torcida do Fluminense vai estar em maioria física, Uhum. pela facilidade até de você comprar mais ingressos em partes neutra. Mas eu acho que, assim, a torcida do Boca vai fazer muito barulho. Também acho, é. Muito barulho. Eu acho que a torcida do Boca vai ser pode ser um fator, pode ser algo que incomode. E, e aí, né, a ver como é que o Fluminense se porta dentro desse palco, né? Em casa, É. Maracanã, né? Que é Pressão. uma pressão, um time. É foda falar, né? Mas é um time tecnicamente É. inferior. Então, pode ser que o Fluminense sinta um pouquinho. E aí o Boca, eu imagino um Boca muito pronto para capitalizar. Então, o sentimento de dúvida em relação ao Fluminense vem daí, né? Mas eu acho muito mais provável uma vitória do Boca nos pênaltis É. do que no tempo normal. Inclusive, acho que se for para os pênaltis, acho que não vai ter nem discussão. Também acho que o Boca ganha. Eu acho que é bem tranquilo, assim, o mental o mental do time do Fluminense vai dar uma tremida, principalmente pelo histórico que tem o Boca É. recente Eu não sei na se você disputa de chegou a ver pênalti. em questão de lotação do estádio, como vai estar, se já vendeu todos os ingressos. Eu não vi isso, não sei como tá em relação a isso. Se, se é 50%, é 50-50 mesmo, como tá isso. Não, 25 cada time, se não me engano, até a Comebol vende 25 cada time, né? 25% cada time que é atrás dos gols. A tribuna principal, que é que fica embaixo da câmera de TV, é para Comebol e os seus convidados. Acho que pelo menos um andar ali. Depois o resto é neutro. Hum, É venda geral. deve ser a maioria fluminense mesmo. Deve ser a maioria fluminense. Pesquisei rapidinho aqui, não tem muito. Não tem gente falando aqui, não tem matérias dizendo que quantidade de ingresso, Uhum. né? Mas imagino que dificilmente esse estádio não vai estar lotado. Sim, com certeza. Dificilmente. Acho que vai estar. Porque são duas. A situação, né, do Fluminense estar jogando no Rio e a torcida do Boca que vai, Uhum. né? A torcida do Boca está sempre presente. A expectativa é que tivessem mais de 100 mil argentinos no Rio de Janeiro. É gente pra Sim. caralho. É muita gente, pô. É muita gente. A É, torcida do Boca não tem medo de ir, mesmo sem ingresso, mesmo é. sem. Para ficar assistindo o jogo em bar lá, eles vão. Então, acho que a gente vai ter um estádio lotado e muito bonito neste sábado, 5 horas da tarde. Só assistir o jogo na Globo ou na ESPN? Na ESPN.
Não tem como, Globo jamais. Se os caras me garantissem que era o Galvão Bueno que. Eu até assisti na Globo. É, poderia até pensar. Poderia pensar. Mas eu acho que eu vou de ESPN mesmo. Por enquanto. Vamos ver na hora, né? Vai que eu. Vamos ver na hora, né? Tá em outro lugar lá. Não, é na Globo e foda-se, né? É, Tem isso também. mas por enquanto é ESPN. Mas é isso aí. Falamos tudo, né, Brinjal? Isso aí. Valeu, Milani, valeu, pessoal. Ótimo jogo sábado. Depois a gente conversa um pouco mais sobre o resultado disso. Valeu, Brinjal, valeu, galera. Até a próxima. Então, sábado, 5 da tarde, Fluminense e Boca no Maracanã. E aí, na próxima semana, a gente volta com o próximo episódio do Dividida. Valeu, um abraço!